o Evangelho de Marcos, o capítulo 4, o verso de 1 a 20. A gente não vai ler de novo, que a gente já leu, mas a gente vai acompanhando à medida que a gente vai refletindo a palavra de Deus. Eu queria te convidar a fazer uma breve oração, dizendo: Senhor, fale comigo. Eu não quero ser indiferente a essa palavra. Eu não quero estar desatento à tua voz e eu não quero ser um mero ouvinte. Eu quero praticar a tua palavra. Fale com Deus. Pai, nós clamamos o sopro do teu Espírito. Nós clamamos a iluminação do teu Espírito. Nós clamamos a unção do teu Espírito. Nós clamamos a ministração do teu Espírito. Que cada pessoa, Senhor, receba a tua palavra e seja traduzida pelo teu Espírito para a realidade e a necessidade de cada um dos que aqui estão. Que todos e todas saiam tocados pela tua palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa é uma parábola que está não apenas no Evangelho de Marcos, está também no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, mas eu escolhi o texto de Marcos, que é um texto um pouco mais compacto, e aí fica mais fácil para a nossa reflexão. E aí os irmãos já sabem, eu creio que quase todos já sabem, mas aqueles que não sabem vão ficar sabendo o que é uma parábola. Uma parábola, assim, em linhas gerais, é uma história contando realidades do dia a dia, do cotidiano, história simples, realidades concretas, e que tem uma função de provocar reflexão e levar o ouvinte a buscar discernir um ensinamento espiritual, uma lição espiritual. Então a parábola não fala apenas dela em si, daquela historinha em si, mas ela aponta para outras realidades espirituais e ela é provocativa, ela é muito clara e ela nos desafia. E é como se fosse uma pergunta que cada ouvinte vai dar a resposta. Então a parábola é uma das formas principais com que o Senhor Jesus escolheu para falar e anunciar o reino de Deus, anunciar o evangelho da graça na língua do povo e fazer com que cada um refletisse, discernisse a palavra e encontrasse resposta de Deus para as suas vidas. Isso é importante, porque Jesus nunca foi daqueles que julgava ser o único detentor da palavra e a relação era apenas de um monólogo. Não, Jesus fazia da palavra algo dinâmico, que tocasse a vida das pessoas e que as pessoas participassem do encontro da palavra, do encontro com a palavra de Deus. E aí a gente vai então para essa história muito conhecida nossa. E Jesus vai dizer justamente isso no verso 9, ele vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, ele vai dizer: escute essa palavra, essa parábola, essa história, e ouça, reflita, pare, pense, perceba como Deus quer intervir na sua vida, de que forma Deus está se comunicando com você a partir dessa história. E assim continua sendo a palavra de Deus hoje. A fala de Jesus no verso 9 para aquele povo é a fala de Jesus para mim e para você. Se você tem ouvido para ouvir, ouça, perceba, discirna em que Jesus está falando para você a partir dessa história. E aí a história é muito simples. Jesus vai falar de um agricultor, e é uma história extremamente comum na Palestina. Gente que está semeando. Então o agricultor vai passando e lançando sementes para o seu plantio. Só que as sementes elas vão caindo assim, né? Eles vão lançando e a semente vai encontrando lá o seu lugar, o seu espaço. Só que acontece que a semente cai em diferentes solos. Em diferentes solos. E aí a história é muito simples. Jesus vai dizer que algumas sementes vai cair na beira do caminho, vai ficar à toa, assim, e tudo mais, não vai ter raízes. E Jesus vai dizer que outras vão cair entre pedregais, outras vão cair entre espinhos e outra vai cair em terra boa, vai dar frutos. Uma linguagem absolutamente simples. O povo que seguia Jesus sabia exatamente do que Jesus estava falando. Pronto, Jesus está querendo ministrar a verdade do reino de Deus a partir de uma linguagem simples do cotidiano. Mas eu queria que a gente observasse isso aí bem com bastante atenção. Uma coisa muito
comum e muito clara nesse texto é de que Deus é o agricultor. Então Deus toma a iniciativa de lançar a semente do Evangelho, de lançar a semente do reino de Deus. Deus está sempre lançando a sua palavra. Deus está sempre nos convidando a ouvir sua voz. Deus está sempre agindo na nossa vida para gerar frutos de justiça. Sempre. Deus é o agente primeiro dessa relação. Deus é o agricultor. Deus é o agricultor. Então a palavra de Deus é graça, é dom exclusivo de Deus. A palavra do Evangelho, a ação poderosa do reino de Deus em nossas vidas, não é alguma coisa que a gente tenha o poder de alcançar, ou que a gente tenha o que contribuir para que Deus venha até nós. Não, Deus já está agindo. Agora é o seguinte, o tipo de solo que será o coração daquele que recebe a palavra, aí sim, isso depende de cada um de nós. Porque se a palavra do Evangelho é graça, é dom gratuito, a espiritualidade deve ser cultivada por cada um de nós. É responsabilidade de todos aqueles que são tocados pela palavra cultivar uma relação de intimidade e de comunhão com o Senhor. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí na parábola. E por que pensar nessa parábola no último dia do ano? É porque a gente sempre faz planos para os próximos dias, o ano vindouro. E o desafio da palavra de Deus para nós é que a gente seja terra boa. O que a gente precisa sair daqui desejando, dentre as outras coisas que eu sei que vocês vão orar e vão clamar e vão colocar diante de Deus em oração daqui a pouco, a sua oração nessa noite precisa ser: Senhor, que o meu coração seja terra fértil, onde a sua palavra germine e dê muitos frutos. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a olhar para essa parábola e pensar que aqui está falando de tipos distintos de pessoas. E aí é muito fácil. A nossa matemática evangélica é simples. É assim: quem é essa ralé toda aí que a palavra não frutifica? Os ímpios, os descrentes. Quem é a terra boa que dá fruto? Os crentes. Pronto, tá fácil, né? Pronto, quem é crente é terra boa, dá fruto do reino de Deus. Quem não é crente é tudo terreno que está à beira do caminho, a semente. Não é bem assim. Na verdade, esse é um desafio para todos nós, porque o nosso coração, em momentos distintos, pode ser qualquer um desses solos. Há momentos em que o Senhor está semeando a sua palavra, e o nosso coração é como aquele caminho lá à toa que não pega, a semente não germina. Então o Senhor está ministrando sobre as nossas vidas muitas vezes, mas a semente cai à beira do caminho. Algumas vezes o nosso coração é como um espaço duro, pedregoso, em que a palavra de Deus está sendo lançada, mas nós estamos totalmente indiferentes. Totalmente diferentes. Observe que ali era a multidão que seguia Jesus. Jesus não está falando de gente assim que está tão distante. Jesus está falando de gente que está próximo, que está sendo ministrado com a palavra, mas que às vezes o seu coração é terra que a palavra não germina. Então, a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite precisa ser o seguinte: esse ano que passou, quanto daquilo que Deus ministrou na minha vida germinou e deu fruto? E quanto que eu insisti em ser solo inadequado, infértil à palavra de Deus. Quantas vezes a gente é ministrado com a palavra e compreende a palavra. A gente sabe que Deus falou com a gente sabe exatamente o que Deus falou conosco, mas por conta do nosso pecado, por conta dos nossos outros interesses, a gente faz de conta que não é com a gente e a palavra não frutifica. Então, a gente tem que acabar com uma coisa que os filósofos vão chamar aí de maniqueísmo. É uma coisa assim: existe o lado bom e o lado ruim. Tem gente que é do bem, tem gente que é do mal. Jesus não está falando disso. Jesus está falando que o nosso coração pode ser uma coisa e outra. Não é que assim, eu sou só bonzinho e eles lá são só malzinhos. Não. O nosso coração pode ser tanto terra boa quanto terra infértil, infrutífera. Terra que não dá nada.
Esse é o desafio da palavra de Deus. Todos os dias do próximo ano, o Senhor estará semeando na sua vida. Todos os dias. Todos os dias. Deus é o agricultor, ele lança a semente. As formas com que ele lança são as mais variadas. Dentre elas, a ministração da pregação da palavra. Mas Deus está semeando todo santo dia na sua vida, meu irmão. Meu irmão, todos os dias. E que tipo de solo é o meu coração e é o seu coração? Então observe aí, né? Eu chamei o seguinte, eu disse que há 4 tipos de sementes, que é 4 formas com que o coração reage à palavra de Deus. Então a semente à beira do caminho é o coração indiferente. É o coração indiferente. Observe aí, o Senhor Jesus fala a parábola e depois ele vai explicar logo à frente. Então alguém, por favor, lê o verso 4, uma pessoa, e aí outra pessoa lê o verso 15, que é a explicação da parábola. Alguém lê o verso 4, em seguida outro alguém, verso 15, por favor. Verso 15. Pronto. Então aqui está falando de pessoas que são totalmente indiferentes. A palavra é semeada no coração, mas fica solta. Não gruda. Aí Satanás, que aqui é um ser espiritual maligno, mas pense também em Satanás sempre como adversário do Senhor. Então o Senhor é o agricultor que está lançando sementes e há várias possibilidades de ações, de situações e de espíritos que querem atrapalhar a nossa submissão à palavra de Deus. Então, como nós somos indiferentes, nós não, né? É possível que sejamos nós, a gente precisa vigiar o coração. Mas é possível que em algum momento a gente esteja totalmente indiferente. O Senhor lança a semente, a gente está indiferente à palavra e Satanás vem. Porque se tem alguém que não quer que a minha vida e a sua vida frutifique no reino de Deus, esse alguém é o diabo. Então, existe a semente lançada na beira do caminho, que é o coração indiferente. Mas não apenas isso. Nós temos também a semente lançada em solo rochoso, que é o coração meramente emocional. Alguém pode ler aí os versos 5 e 6. Verso 5 e 6, que é a continuação da parábola. E outra pessoa vai ler o verso 16 e 17, que é a explicação da parábola. 5 e 6. Pronto, verso 16 e 17. Pronto. Então Jesus vai dizer que tem um outro tipo de solo, que é o coração meramente emocional. Quando a palavra chega, pega fogo. Oh, que benção. Fica emocionado. Germina rápido. Ah, como está cheio. Ah, como nós somos assim. Ah, como eu sou assim. Ah, que palavra maravilhosa. Deus falou poderosamente. Amanhã eu já esqueci do sermão. Eu choro. Oh, glória, que benção. O Espírito Santo está arrepiado. Olha, Senhor, prometo em lágrimas, nunca mais eu vou fazer as coisas erradas. Eu não quero saber do pecado. Eu quero buscar o Senhor. Mas o texto diz que não tinha terra profunda. E não tinha raiz em si mesmo. O Evangelho é lançado sobre nós todos os dias. E a gente precisa ganhar raízes no reino de Deus. Terras profundas, relação profunda com Deus. Sabe por quê, gente? Porque a emoção ela é relativa, superficial e passa. Tem muita gente que vive de experiências. E no dia que não tem uma emoção, não tem um arrepio, não tem alguma coisa, Deus não fala mais comigo. Tem muita gente que se emociona fácil. Tem muita gente que o coração é assim, supostamente já está dando muitos frutos. Eu sou um pouco cético, porque assim, a gente já cético nesse sentido, tá? A gente que já caminha nessa estrada há muito tempo, a gente sabe, né? O cara está com a vida toda destruída, amanhã ele se converte, do outra semana ele já é missionário, pregador. Não é assim que funciona. Inclusive a palavra de Deus diz que os líderes, os pregadores, os mestres não podem ser neófitos, novos. É preciso ser experimentado na caminhada.
Então, gente que de repente já fala evangeliquez, gente que já virou santo, gente que já não tem mais nenhuma dificuldade, cuidado com isso. A palavra precisa ganhar raiz. Primeiro a semente morre, a semente dá raiz, depois cresce. Surge os galhos, as folhas, e aí o fruto na estação própria. Então, o meu coração e o seu coração pode ser esse, coração emocionado. Todo dia recebe a palavra e fica todo derretido. Mas não tem raiz profunda. O convite de Jesus para mim e para você nessa noite é deixar com que o evangelho ganhe raízes profundas, profundas, profundas. Nós precisamos ir buscar a seiva do evangelho numa espiritualidade profunda, de comunhão com Deus, que está para além das emoções. Eu sei em quem tenho crido. Não é eu sinto. Eu posso sentir, sentir é bom. Mas eu sei em quem tenho crido. Me perdoe aí os irmãos, mas eu preciso dizer isso. Claro que existe um tempo assim que a gente está mais ativo, existe um tempo que a gente está mais frágil, mas esse negócio de gente que está todo dia, estou fraco na fé, estou fraco na fé, estou fraco. Para com isso, pelo amor de Deus. Um dia está forte, um dia está fraco. Um dia tá... Raízes profundas. Você precisa buscar a Jesus. E ter compromisso, tomar partido. Porque o anúncio do evangelho aqui é um anúncio do reino de Deus, que é um reino subversivo, que é um reino contra a lógica desse mundo, contra as estruturas do mal. É Jesus dizendo assim, olha, eu estou lançando a semente, se você disser que você vai aderir ao meu reino, vai deixar que eu seja rei, você vai ter dificuldade. E aí esse emocionado é aquele que na hora da perseguição, da tribulação e da dificuldade, inclusive por causa da palavra, ele se escandaliza. E esse escandalizar aqui tem a ideia de que tropeça, cai. Cai. Quantas vezes a gente fica escandalizado, tropeçando e caindo por causa das tribulações. Mas o nosso Senhor já havia dito, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. E há pouco tempo aí, deve ter uns 2 meses no máximo, Deus ministrou essa palavra de uma forma tão poderosa na minha vida, através de uma irmã bem simples. Uma senhorinha aparentemente pela analfabeto funcional. É uma irmã membro de uma igreja pentecostal e tal, e aí eu já cheio das minhas verdades batistas, já fiquei assim, né? Mas aí a irmã começou a dizer, olha, tem gente que até já entendeu que no mundo vai passar por aflição, e passa, e continua crendo, mas olha, o que o Senhor está dizendo é que você tem que passar com bom ânimo. Não basta passar pela tribulação, você tem que passar cheio do ânimo do Senhor na sua vida. Poxa, eu estou até reconhecendo que tem tribulação e tem que passar, mas às vezes desanimado. E o Senhor está dizendo, não. Bom ânimo. O evangelho ministrado na sua vida deve fazer você sorrir, meu irmão, minha irmã. As tribulações não podem. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada. 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 Tem aqueles também que são chamados amigos da igreja, amigos do evangelho. Gente que adora um culto, gente que chora com louvor. Gente que é dizimista, que é ofertante, que é parceiro da igreja. Se emociona. Olha, é tão linda a programação da igreja. Poxa, eu estive lá, foi uma coisa maravilhosa. Mas não se rende ao senhorio de Jesus. Jesus não quer suas lágrimas apenas. Jesus quer ser Senhor da sua vida. Você precisa tomar posição ao lado de Jesus. Precisa ficar claro para todo mundo que Jesus é Senhor e que você é discípulo e discípula de Jesus. Ninguém pode ter dúvida. Você é cristão ou não é cristão? Não, está claro que Jesus é Senhor da minha vida. E eu sou um pequeno Cristo. A luz de Jesus brilha em mim. E eu sigo o projeto do reino de Deus. Porque a semente do evangelho lançada em mim precisa dar frutos. Precisa. A terceira semente, aquela que caiu entre os espinhos, é o coração com interesses mundanos. Coração com interesses mundanos. Alguém lê o verso 7 e a mesma pessoa então lê depois o verso 18 e 19. 7, 18 e 19.
Isso. É gente que abre o coração para a palavra, para o evangelho, mas o coração tem interesses e anseios mundanos. Olha o que a Bíblia vai dizer, o engano das riquezas. O evangelho é implacável a respeito das riquezas. A gente já falou sobre isso aqui. Pode até ser que a coisa é meio difícil, mas pode até ser que um seguidor de Jesus seja rico. Pode. Pode. Assim, exceção, tá? Porque geralmente quando você anda com Jesus, você vai tendo menos, você vai distribuindo. Mas pode. Desde que não se engane, não se iluda com o engano das riquezas. Desde que seja generoso em repartir. Desde que invista os seus recursos para fins coletivos que glorifiquem ao Senhor. E desde que jamais coloquem a sua confiança nas riquezas. Então o Senhor está dizendo que há possibilidade de nós que somos diariamente ministrados pelo Evangelho. Não estou falando apenas dos de fora, dos descrentes. Aqueles que estão próximos. Por causa da sedução das riquezas. Isso seduz, viu? Seduz. A palavra começar a deixar de dar frutos. E quanta gente que dava tanto fruto para a glória de Deus. Tanta gente pegando fogo no Espírito Santo. Tanta gente servindo a Deus, trabalhando na missão do reino de forma maravilhosa. Até que é seduzido pelas riquezas. Quantas igrejas que viraram espaços de negócios, de pirâmides e de não sei o quê, de não sei o quê. Eu já vi um bispo dizer, olha, vou entrar nesse negócio aqui desse marketing multinível e eu tenho não sei quantas igrejas, todas as ovelhas nas minhas mãos e eu vou ficar rico porque elas vão fazer o que eu quero e todo mundo vai comprar. Seduzido pelo engano das riquezas. Cuidado. 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 O Senhor quer que você dê muito fruto. Cuidado. Inclusive, o Senhor pode estar trazendo à sua memória o quanto fruto você já deu. E talvez hoje a única coisa que gaste a sua energia, o seu encanto, a sua paixão, é como você vai ter mais posse. Engano. Engano. Tesouro profundo está escondido em Jesus. Ó profundidade das riquezas. Há uma riqueza tão poderosa que é o mistério do reino de Deus revelado àqueles que deixam a semente do reino frutificar. Se vier recursos materiais, amém, aleluia. Desde que a gente sabe que o nosso tesouro é o reino. A nossa parte, a nossa herança é o Senhor. E outra, a ambição das outras coisas. Os anseios, a tradução ali diz os anseios, não foi isso? Os anseios, que coisa profunda, sabe por quê? Porque às vezes existem até anseios e desejos lícitos que têm a ver com a sua própria identidade, tem a ver com quem você é. E aí a gente então aproveita e diz assim, tá bom, ó, isso aqui é lícito, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui é justo. Mas se de alguma forma interferir na sua caminhada com o Senhor, se de alguma forma isso for atrapalhar os frutos do Espírito, pula fora. Pula fora. E não é fácil. Não é fácil. E também, nesse caso, talvez o Senhor te traga aí a memória. Quanto fruto você já deu? Quanto das suas energias, do seu pensamento, no seu dia a dia era gasto com o reino de Deus, mas agora só aquilo que você anseia domina seu coração, sua mente, seu desejo, suas energias. O Senhor Jesus diz, meu filho, minha filha, olha quanto você já germinou, você já produziu a 30, a 60 e a 100. E hoje você está dominado pelos anseios de outras coisas. Qualquer outra coisa que impeça você de produzir no reino de Deus, você não tem parte com ela. Qualquer outra coisa. Mesmo coisas lícitas. Se são coisas que estão rivalizando com a semente do reino, jogue fora. Mesmo que custe caro, porque ainda existe uma cruz. Por fim,
A semente em terra boa. Semente em terra boa são corações acolhedores e frutíferos. Corações acolhedores e frutíferos. Alguém pode ler verso 8 e verso 20. 8 e 20. Pronto. Outras pessoas, ou talvez nós em algum momento da nossa vida. E esse precisa ser o momento mais constante possível. Esse é o desafio. Esse é o projeto que você vai consagrar ao Senhor nessa noite. Na virada do ano, daquelas muitos planos, o que a palavra de Deus está te convidando a fazer é: Senhor, eu quero produzir muito para a tua glória. Eu quero ser terra boa. E olha, produzir a 30, 60 e 100 é uma colheita extraordinária, fora do comum e quase milagrosa. Porque assim, a colheita, isso é a ideia, né, de uma semente gerar tantos pés de alguma coisa, tantos frutos. Então a colheita chamada 7 por 1 era a melhor colheita. O cara que conseguiu 7 por 1, então lançou uma semente lá de, sei lá, de milho e nasceu 7 pés de milho. Poxa, que maravilha conseguir produzir isso. O Senhor Jesus está dizendo que há terras que é tão acolhedora a semente do Evangelho. Há corações que são tão disponíveis que o Senhor Jesus pode fazer uma produção extraordinária. Pode fazer a 30, a 60 e a 100. E aí, o interessante é que assim, olha, aquilo que a gente vai frutificar acontece de formas distintas. Cada um vai dar frutos distintos. O Senhor tem seus caminhos, seus mistérios. O Senhor vocaciona a gente do jeito que Ele quer, dá dom do jeito que Ele quiser. Não pode ter concorrência, não pode ter rivalidade, não pode ter disputa. Aquele que produziu 30 não pode se achar inferior ao que produziu 60 e nem pode se achar inferior ao que produziu 100, porque todo mundo só está dando fruto por causa do milagre de Deus. Porque 30 por 1 já é milagre. Sabe, isso é libertador, porque às vezes a gente fica pensando: olha, mas a irmã fulana faz tanta coisa para o evangelho e eu faço isso tão pouquinho. Meu querido irmão, minha querida irmã, se Deus está te convidando a fazer esse pouquinho, deixa a palavra de Deus germinar em você e produza com excelência para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Esse é o convite do evangelho, que o meu coração e o seu coração seja a terra fértil, acolhedora. E aí é aquela fala inicial: a semente lançada é graça, é dom. Mas o tipo de solo que o meu coração é e o seu coração é, depende de como a gente vai reagir à palavra. E o Senhor Jesus deu uma fala assim, bem dura. Bem dura. Qual era a função dele falar por parábolas? Ele vai mostrar uma dupla função aí. Observe aí os versos 10 a 13. Alguém, por favor? Olha que coisa, que palavra dura, né? Eu confesso para os irmãos, deixa eu confessar os segredos de pregador que fica se batendo com o texto e geralmente a congregação não sabe. São 3 narrativas dessa parábola. Eu fiquei caçando qual era aquela que não falava essa parte, porque essa parte é dura, rapaz. Será que tem alguém que falou aqui e não fala? Não teve jeito, todas as 3 falaram. Porque olha aí o que o texto está dizendo. O texto está dizendo: Jesus, por que você fala em parábola, Senhor? Ele diz: eu falo para que os que estão de fora não entendam. E não se arrependam, e não se convertam, e não sejam perdoados. Como assim? Mas o seu projeto não é justamente que as pessoas entendam, se convertam e sejam perdoados? Mas é que essa linguagem, ele está citando o profeta Isaías, mas aqui é assim, ó. Mas depois ele diz também: mas a vocês foi dado a honra de receber, de ser revelados o mistério do reino de Deus. Então, aí ele vai dizer mais: se vocês não entenderem essa palavra, essa parábola, vocês não vão entender nenhuma outra e não vão entender nada do evangelho. Porque essa parábola, essa história simples, é o coração do evangelho. O Senhor está lançando sementes. E a gente precisa ser terra fértil, senão não vai germinar. Ponto. Isso é o evangelho. Ser terra fértil é tomar partido ao lado de Jesus, fazer parte do projeto do reino de Deus, que é subversivo e é anti-reinos desse mundo.
Então, qual é a dupla função da parábola? Primeiro, revelar os mistérios do reino de Deus àqueles que creem em Jesus e que se submetem radicalmente, se comprometem com o projeto do reino de Deus. Ponto. Jesus está dizendo, olha, eu não tenho mais paciência para esse faz de conta. Existe aqueles, na verdade tem a multidão inteira aqui me ouvindo, mas há um grupo que decidiu abrir o coração e ser disponível, acolhedor e sensível à palavra, e se render e se comprometer radicalmente com o evangelho, custe o que custar, e isso significará levar cacete no lombo da religião, da política, de todo canto, dos familiares às vezes. Agora existem outros que estão por perto, a multidão aí, ó, bem perto. Mas a função dessa parábola é desmascarar aqueles que estão aparentemente próximos a Jesus, mas nunca se comprometem com o reino de Deus. A função é justamente o evangelho vai chegando assim, e vai discernindo corações e vai dizer, acabou a pirotecnia religiosa, o disfarce. Não tem esse negócio de que você é religioso, você é filho de Abraão, você é evangélico, você é batista, você é batizado, você sabe a Bíblia. Não interessa isso não. Eu estou lançando a palavra. Se você crê, se seu coração for acolhedor e fértil, você vai receber os mistérios do reino de Deus. Agora, se não, querido, você não quer crer, não quer se submeter, aí que você não vai entender nada mesmo. Tá? Toda vez que a palavra é anunciada, você continua escandalizado. Porque Jesus está falando a mesma coisa que aconteceu com o profeta Isaías. Ele está citando Isaías 6, inclusive. O profeta e Jesus e todo profeta do reino de Deus até hoje é assim, vai falando, anunciando o evangelho. E tem gente que está indiferente. Tem gente que está dizendo assim, olha, estou indisponível para o projeto do reino. Eu estou por perto, eu estou na multidão, eu estou olhando para Jesus. Jesus está andando aí, eu estou indo atrás. Jesus teve que entrar no barco porque era uma multidão de gente atrás dele. E quanta gente está no meio da multidão indo atrás do movimento de Jesus, mas nunca se rende a Jesus. Nunca diz assim, olha, eu faço parte do projeto do reino. Aí o Senhor começa a revelar mistérios do reino. E quais são os mistérios do reino? No reino do mundo tem competição. No reino de Deus tem cooperação. Se você se submeteu a Jesus, acaba com a competição. Vem cooperar. No reino do mundo tem acúmulo. No reino de Deus tem partilha. O mistério do reino de Deus é que quem quiser ser grande, seja pequeno. No reino do mundo eu quero ser servido, eu quero ter status, eu quero ser aplaudido. Eu quero ser o cara. No reino de Jesus eu vou pegar uma toalha, uma bacia e lavar os pés feridos e cansados do mundo. No reino do mundo é reino de exclusão, de rejeição, de máscara, de gente que se acha moralmente aceitável, cheio de máscaras e falsidades, apontando para os outros que não são supostamente aceitáveis. No reino de Jesus, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então o Senhor Jesus está dizendo uma palavra dura, está dizendo, olha, a semente está sendo lançada. Mas tem gente que todo dia, todo culto, todo encontro, quando recebe a palavra, fica no meio da multidão admirando, observando, criticando, julgando, sermão foi bom, sermão não foi bom, Jesus está legal, isso aqui não está legal, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso está de acordo com a minha tradição, isso não está, isso está de acordo com a minha doutrina. Preste atenção. Você precisa ser alguém cujo coração é disponível a acolher o evangelho. Aí Jesus vai fazer uma revolução na sua vida. Acontece que é o seguinte, no meio da multidão estavam os fariseus. Gente observando, dizendo, opa, que negócio é esse? Essa radicalidade aí do reino de Deus não precisa ser tão radical assim. Você está louco, ninguém vai acolher você na sociedade se você continuar pensando assim. Seguir Jesus é furada. Seguir Jesus é andar na contramão, é andar no contradiscurso. É subverter as lógicas, as estruturas. Seguir Jesus é enquanto todos gritam retaliação, a gente está gritando reconciliação. Enquanto todos gritam bandido bom é bandido morto, a gente está gritando bandido bom é bandido transformado, convertido, tendo acesso a todos os direitos.
Enquanto todo mundo está gritando que mulher é pequena, inferior, que negro não tem alma, que gay é o capeta, a gente está dizendo todos foram alvos do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é tomar partido na semente do Evangelho e deixar ela florescer e dar muitos frutos para a glória de Deus. Está cheinho de gente assim ao redor, no chamado movimento de Jesus, que é aquele outro tipo de terra e que está só observando. Gente que talvez você esteja dando ouvido mais do que a palavra, esteja deixando de viver uma produção espiritual extraordinária. A gente vai encerrar o culto dessa noite em oração e depois nós vamos ceiar. E eu queria que você refletisse sobre isso. A nossa conversa no início foi essa. Que a gente cuide do nosso coração. Que a gente cuide do nosso coração para apresentar ao Senhor. Nosso coração como terra fértil. Terra fértil. Terra fértil. Inclusive, em Israel tinha-se o costume de descansar a terra. Me lembra aí se eu errar na data, mas se eu não estiver enganado, é a cada 7 anos. É assim? Isso, pronto. Como é o nome do negócio? Você lembra o nome? Ano sabático mesmo, pronto. O ano sabático. Então você planta, você produz, mas em Israel, quando chegasse o 7º ano, não planta nada. Deixa a terra descansar. Porque senão ela para de produzir. Ou senão também não pode ser uma monocultura. Até hoje acontece isso, né? Você não pode ficar plantando apenas a mesma coisa, senão ele vai sugar todas as energias e os nutrientes. Talvez você tenha dado muitos frutos. Muitos. Mas chegou um tempo na sua vida em que já não dá mais fruto. Você tem consciência da semente. Você tem consciência de que você é solo em que Deus está lançando semente. Mas não dá mais. Outras coisas roubaram aí o nutriente da sua terra e você já diz, olha, eu não consigo mais. Talvez o convite do Senhor seja para você ficar num ano sabático. Um ano de descanso, que significa não há pressa para dar todos os frutos que você já deu antes, mas um tempo de recomeço com o Senhor. Um tempo de, como diz a canção, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar a Deus. Sem a pressa, porque de novo entra aquela ansiedade. Pronto, recebi a semente hoje e amanhã vou... Não exagere não, porque você sabe que você é frágil. E o Senhor também sabe. Você sabe, inclusive, que você não tem energia para dar 1 milhão de frutos, porque você está desgastado, talvez. Pode ter gente aqui dando muitos frutos, aleluia. Mas que você diga, olha, em 2017 eu vou entrar no ano sabático, o ano do descanso do Senhor. Vou rever meus compromissos. Vou, inclusive, repensar as minhas vocações. Olha, tem coisa que Deus falou comigo há tantos anos. Deus me separou e me chamou para servir ao Senhor em determinadas coisas. Mas eu me perdi no caminho. Olha, eu assumi um compromisso no começo do ano passado de que eu ia ser fiel, que eu ia estar participativo nos cultos. Mas bagunçou tudo. Mas em vez de eu ficar reclamando e dizendo oh, que vergonha, mas a partir de agora eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar a orar, eu vou recomeçar a ler a Bíblia. Eu vou recomeçar a jejuar. Eu vou recomeçar a evangelizar. Eu vou recomeçar a confessar os pecados logo, sem justificar nada. Eu vou recomeçar a buscar direção dos meus líderes espirituais. Eu vou recomeçar a deixar o coração como terra fértil para receber a palavra e me livrar desse espírito crítico daqueles que apenas observam. Eu vou recomeçar a buscar a Deus.
Eu vou recomeçar a buscar os dons espirituais. Eu vou recomeçar a exercer o dom que eu recebi do Senhor. Eu vou recomeçar a caminhada, mesmo que eu tenha parado zilhões de vezes. Eu vou rever as estruturas da minha casa, da minha família, dos meus relacionamentos. Eu vou repensar amizades que eram tão profundas, tão bonitas e que eu deixei falhar. Eu quero que o Senhor dê frutos na minha vida. Isso vale para todo mundo, para qualquer idade. Talvez você seja adolescente, jovem, e está encantado aí com o mundão, e antes você tinha um desejo profundo da palavra de Deus, você vai começar. Então falta 10 minutos para as 12, e tradicionalmente a gente usa os 10 minutos para dobrar os nossos joelhos, ou ficar sentado, em pé, do jeito que você entender que é a melhor forma. Passar esses 10 minutos agradecendo a Deus pelo ano que passou, e consagrando ao Senhor o próximo ano. Certamente, eu me lembro que uma vez, não sei se foi eu ou foi o pastor Mário, passou o tempo, enquanto estava pregando, os irmãos fiquei falando sozinho, eu vou orar, porque esse horário aqui é sagrado. Então, assim, você veio com muita coisa para colocar diante do Senhor, eu sei, coloque. Sabe qual é a única oração que não serve? É aquela que não é feita. Toda oração feita com sinceridade pode estar até aqui e ali equivocado teologicamente, mas se é com sinceridade de alma, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então coloca tudo que você trouxe aí no altar do Senhor. Agradece, pede perdão, confessa pecados, relembra tudo que viveu esse ano, tudo que puder. Consagra o próximo ano, mas no meio dessa oração, diga: Senhor, eu quero que o meu coração seja terra fértil e que pelo regar do teu Espírito dê muitos frutos para a glória do teu nome. Quando a gente ouvir os pipocos aí que levantar, a gente vai confraternizar, mas a gente vai cear. No final a gente vai encerrar com a ceia. Então não sai correndo não, a gente vai passar mais uns 10 minutos depois da virada do ano ceando. Vamos orar ao Senhor, que Deus continue trabalhando e aplicando a sua palavra em nossos corações.